E para dar início à programação deste terceiro dia, temos o privilégio de contar com a palestra com o tema Mecanismos de Enfrentamento a Crimes Cibernéticos, a ser proferida pelo delegado Valdemar Lattanci Neto, coordenador-geral de combate a crimes cibernéticos da Polícia Federal, o qual convidamos para subir no palco. Currículo do palestrante. O delegado Valdemar é especialista em inteligência policial pela Academia Nacional de Polícia, possui graduação em Direito pela Universidade de Sorocaba, atualmente é coordenador-geral de combate a crimes cibernéticos da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Conduziu operações policiais na Unidade de Inteligência Policial de Sorocaba, São Paulo, no Grupo Especial de Investigações Sensíveis de São Paulo e no Setor de Inteligência Policial da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. É também professor da Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal e vice-líder do Grupo de Pesquisa em Criminalidade Organizada Cibernética, certificado pela Escola Superior de Polícia, junto ao CNPq. Autor do livro Dispensa de Inexigibilidade de Licitação, a Responsabilidade Civil e Criminal de seus Agentes. Com a palavra, o nosso palestrante, delegado Valdemar Lattanci Neto. Bom dia. Eu gostaria de iniciar agradecendo imensamente pelo convite. Representar a Polícia Federal nesse evento, para mim, é uma grande honra e um privilégio, principalmente porque, no início desse ano, finalmente foi criada dentro da Polícia Federal uma diretoria de combate a crimes cibernéticos. Era algo que eu, pessoalmente, defendia já há alguns anos e, infelizmente, por diversos motivos burocráticos, políticos, isso não tinha acontecido anteriormente, embora os crimes cibernéticos sejam uma realidade grave e prejudicial a muitos interesses no mundo inteiro. Isso demorou muito, mas, finalmente, o atual Ministério da Justiça elegeu 2 temas como prioritários e, dentro da Polícia Federal, tomou ações práticas para que esses temas fossem enfrentados como devem, né? A proteção ao meio ambiente, foi criada uma diretoria para isso, e o combate aos crimes cibernéticos, foi criada a DCyber no início de janeiro desse ano. E aqui, ainda nessa apresentação, eu gostaria de esclarecer um pouquinho as atribuições da DCyber, desmontando logo de início um mito de que a Polícia Federal é a responsável por qualquer tipo de crime que aconteça na internet. Isso não é verdade. Se a Polícia Federal fosse responsável por qualquer crime na internet, podia mudar o nome para Polícia Cibernética, porque a Polícia Federal só ia se ocupar disso. E não temos pessoal nem condição de responder a todos os crimes cibernéticos, embora ainda exista essa ideia equivocada, principalmente no imaginário popular. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que a Polícia Federal não é responsável por todos os crimes cibernéticos. E a diretoria que foi criada, em primeiro lugar, é importante ter uma diretoria, porque se cria uma musculatura maior administrativa, com mais pessoas que podem fazer mais atividades. Então, um exemplo, antes era uma divisão, que na estrutura da Polícia Federal era mais ou menos assim. Um assunto de interesse da divisão para chegar até a direção-geral da Polícia Federal, tem que passar da divisão para o coordenador-geral, para o diretor-geral. Esse tema não é prioritário. Olha a escala administrativa que ele tem que crescer. Hoje, há um diretor de combate a crimes cibernéticos. Ele trata com o diretor-geral
quase diariamente tudo. Qualquer assunto que interessa a nossa diretoria, o diretor-geral sabe, e, portanto, o ministro da Justiça também sabe. O tema hoje, portanto, é prioritário. E a importância de ter mais gente trabalhando na área é que alguns assuntos que são fundamentais, como, por exemplo, a prevenção, eu vou falar muito aqui sobre abuso sexual infantil online. Nesse tema, a prevenção é fundamental. Se o crime aconteceu, não tem volta, não tem reparação mais. Não tem reparação. Eu vou falar, que vou mostrar os números, as prisões que a gente faz, dá um orgulho danado de fazer a prisão, mas o crime já aconteceu. A criança já está, assim, a reparação já não existe mais. Então, a prevenção é fundamental. Mas antes, não há como responsabilizar os colegas que, numa divisão, não conseguiram fazer prevenção. Não tem como, eles não tinham possibilidade de fazer isso. Hoje, com uma diretoria, com mais gente, com mais recursos, é possível pensar nisso. Estamos com um projeto audacioso de prevenção, produção de um material padronizado para o Brasil inteiro, para os colegas, para os policiais federais irem a escolas, dar palestra para crianças, para adolescentes, para os pais, para os professores, para dividir um pouco da nossa experiência em como prevenir os crimes que acontecem no ciberespaço. Então, retomando, eu ainda estou na apresentação, às vezes eu falo muito, perdão, mas eu queria só dizer que a diretoria, essa criação da diretoria é fundamental e me dá muito orgulho de estar aqui hoje representando a DCyber, que finalmente foi criada. Eu, pessoalmente, estou na Polícia Federal desde 2018 e, durante a minha carreira inteira, sempre fui da área operacional. Eu só trabalhei em operações de 2008 até janeiro de 2023, quando eu recebi o convite para ir para a DCyber. Então, a minha experiência inteira na Polícia Federal foi fazendo operações, trabalhando na área de investigação e não só em qualquer investigação, não nos inquéritos policiais comuns, mas nas operações da Polícia Federal. Então, eu tenho muita experiência com várias técnicas de investigação, algumas eu vou mencionar aqui dentro dos limites do sigilo, obviamente. Então, feita essa breve introdução, o plano aqui da minha apresentação é, primeiro, o 1 ali eu acho que eu já cumpri. Depois eu vou falar um pouco sobre as peculiaridades do crime cibernético e propor aqui uma discussão, trazer algumas ideias sobre esse aparente conflito que há entre privacidade e segurança. Dois valores constitucionais super relevantes que sempre são postos em xeque nas investigações. E o equilíbrio deles é fundamental para que haja uma prestação de serviço eficiente pela polícia. Durante a apresentação, vou falar um pouco sobre a evolução tecnológica, né? Nos crimes cibernéticos, especificamente, não há como ficar sem estudar, sem se atualizar, porque a tecnologia atropela. Estamos vivendo esse ano, por exemplo, a emergência da inteligência artificial, que, aliás, alguns nem usam esse nome, mas popularmente conhecida como inteligência artificial. Surgiram aí vários aplicativos, vários desafios, e se a polícia não tiver atualizada, ela acaba atropelada. Vou falar um pouquinho também sobre esse termo, varredura pelo lado do cliente, que é algo que a polícia começou a utilizar depois que se decretou o fim da interceptação telefônica, quando o pessoal parou de falar no telefone, né? Antes era mais fácil, né? O pessoal falava ali bastante, era tudo muito mais fácil. Estou vendo alguns colegas morrendo de rir aqui, que eu também sou saudoso dessa época. E, por fim, brevemente, eu vou falar sobre o combate ao abuso sexual infanto-juvenil online.
agora que eu mencionei esse tema, eu lembrei que na apresentação ali eu esqueci de falar os outros temas da diretoria, né? Então eu dizia lá, olha, não é todo crime cibernético que é a competência da Polícia Federal. Então esse é o primeiro ponto. As regras de competência nem convém eu ficar tentando explicar ou falar sobre elas aqui, porque elas são tão abertas e, falar bem a verdade, cada juiz entende do jeito que ele quiser, ele justifica e é um pandemônio isso. Mas vamos partir de dois princípios, né? O princípio 1, a Polícia Federal atua em crimes cibernéticos, se tiver algum interesse federal. Então, é básico, fraude bancária eletrônica contra a Caixa Econômica Federal, é da Polícia Federal. Algum crime cibernético, invadiram a conta GovBR, teve um prejuízo para o INSS. Interesse federal, competência da Polícia Federal. Muito bem, esse é o primeiro grande princípio. Aí o segundo, tem que ser um crime previsto em tratado internacional. Então, não é qualquer crime. É um crime previsto em tratado internacional. E, nos fatos, é preciso que haja um indício concreto de transnacionalidade. Se não houver um indício concreto de transnacionalidade, não é da Polícia Federal. A competência da Polícia Federal é excepcional. É exceção. Em regra, a competência é do Estado. Então, um exemplo do abuso sexual infanto-juvenil online. 2 pessoas no território brasileiro trocando material ilícito pelo WhatsApp, pelo Telegram, qualquer outro aplicativo. Aqui dentro, os 2 trocando, competência da Justiça Estadual. Uma pessoa lá em um país estrangeiro envia esse material para alguém que está aqui no Brasil. Veja, há um indício concreto de transnacionalidade da conduta. Esse crime está previsto em um tratado específico, portanto, estão presentes todos os requisitos para atrair a competência da Polícia Federal e da Justiça Federal. Então, esses são os 2 princípios de competência. Dentro da DCyber, nós temos 3 coordenações. Então, a estrutura administrativa é assim, é um diretor, que atualmente é o Dr. Otávio, depois tem a coordenação geral, que é o cargo que eu ocupo, e abaixo da coordenação geral há 3 coordenações temáticas. A primeira, voltada a crimes de alta tecnologia, que são aqueles que a doutrina chama de crimes cibernéticos próprios. São aqueles que acontecem apenas no ciberespaço mesmo. Então, são os casos de ransomware, por exemplo, que são muito comuns atualmente. Exemplo, né, uma pessoa manda um e-mail com um link, a vítima clica no link, a vítima que trabalha numa prefeitura qualquer, que é algo que tem acontecido muito, clica naquele link, o computador é infectado, ele criptografa, o malware ali criptografa todos os arquivos da prefeitura e aparece ali uma mensagem pedindo um resgate para conseguir obter a senha para decriptar aquela mensagem. Perdão, aquele pacote de arquivos. Normalmente o pagamento é por criptomoeda. Veja, esse é um exemplo de crime cibernético próprio. E fica, então, nessa primeira coordenação nossa, coordenação de crimes de alta tecnologia, que é composta principalmente não, na totalidade, por peritos da Polícia Federal. Eles são especialistas na área. Além desse tipo de crime, também aqueles ataques de DDoS, de negação de serviço, crimes de acesso indevido em geral, todos esses ficam nessa primeira coordenação, composta por especialistas, por peritos. A segunda coordenação temática é de combate a fraudes bancárias eletrônicas. E surgiu, obviamente, por causa da Caixa Econômica Federal, que, como todos os outros bancos, sofrem várias fraudes. E até 2008,
era muito complicado combater essas fraudes, porque a Polícia Federal não tinha desenvolvido ainda uma técnica, sobre a qual eu vou falar um pouco mais à frente, de enfrentar esse desafio das fraudes bancárias eletrônicas, que é semelhante, né? A fraude bancária eletrônica ela é uma prima do estelionato, por assim dizer. E hoje eu sei, na verdade, desde a pandemia, o estelionato no ciberespaço explodiu, né? Os colegas da Polícia Civil têm mais experiência que eu nisso, certamente estão sofrendo muito com esse tipo de crime. Na nossa área, a fraude bancária eletrônica contra a Caixa era um problema gigantesco, quase insolúvel, até que a gente desenvolveu um projeto chamado Tentáculos, que eu vou mencionar daqui a pouco. E a última coordenação temática, conhecida como SECASE, é a coordenação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil online. Também tema que eu vou abordar mais à frente. Iniciando agora propriamente a nossa discussão aqui de algumas ideias, eu trago aqui essa brincadeira encontrada em redes sociais para mostrar o quanto hoje a nossa vida tem grande parte dela no ciberespaço, né? A nossa vida hoje é bipartida entre o mundo real e o mundo online. Enquanto eu estiver falando aqui, é certeza que todos os senhores, em algum momento, vão ter que pegar o telefone e dar uma olhada, porque chegou uma mensagem que pode ser urgente, porque precisa postar, porque alguma coisa vai acontecer. E aqui eu trago aqui uma brincadeira, o que acontece em 60 segundos na internet. Então, em 60 segundos lá no Facebook, 1,4 milhões de pessoas scrolling, né, fazendo ali, arrastando para ficar lendo ali no Facebook. Que é até uma atividade que prova como o tempo é relativo, né? Se você ficar 20 minutos numa esteira na academia, parece que são 5 horas. Se você ficar assim no Facebook, no TikTok, fazendo scrolling, 20 minutos parece um segundo, né? Você fica lá, está assim, a hora que você percebe, fala, nossa, 20 minutos. Enfim, 60 segundos. Em 60 segundos, mais de 21 milhões de textos foram encaminhados. Em apenas 60 segundos, 500 horas de conteúdo postados no YouTube. 414 mil aplicativos baixados das lojas. 695 mil stories compartilhados. 200 mil tweets. Eu não sei se agora é exits, não sei como que fala agora, que inventaram o X e virou um esgoto, mas antes era tweet, né? Enfim, então 200 mil pessoas. E até eu trouxe o dado de 2021, porque era a época da pandemia ainda, então é a mais intenso ainda. Tá todo mundo em casa ainda havia algumas restrições. 2 milhões de swipes. Tinder, esse aplicativo eu não conheço, eu sou casado há algum tempo, mas segundo a literatura é algo de relações, alguma coisa assim. Quase 200 milhões de e-mails encaminhados, 5 mil downloads do TikTok em apenas 60 segundos. Enfim, alguns números aqui para mostrar o quanto hoje a nossa vida transcorre também nesse novo ambiente online. E aí eu também quero usar isso aqui para falar dessa primeira peculiaridade dos crimes cibernéticos. Primeira e fundamental é a cooperação de entes privados com a polícia na investigação. Senhores, eu acabei de falar, nossa vida está inteira online. Quem tem informação de todas essas atividades que os senhores estão fazendo agora no celular, no computador? Quem? É a polícia? É o Estado? Não é. São empresas privadas. Pode olhar todas aí. São todas empresas. Todas. As empresas hoje sabem muito mais dos senhores do que o Estado. Muito mais.
Se me perguntarem, Valdemar, você quer acesso a todos os bancos de dados da Polícia Federal para investigar determinada pessoa, ou você quer acesso a todos os dados que o Google tem dessa pessoa? Quem será que eu escolho? O que será que eu ia escolher? O que será que eu ia escolher? Então, enfim, não tem nem dúvida, né? Mas aí vem a primeira peculiaridade, né? A polícia aqui depende da cooperação de entes privados. Se as empresas não cooperarem, não tem investigação em crime cibernético. Não tem. Simples. Assim. E é uma briga eterna, que vem de muito tempo. Muito tempo. Em 2011, eu vou contar uma parte da história aqui de uma operação chamada Durkheim, mas em 2011 havia já uma... eu estou antecipando a próxima, mas enfim, desde 2011 há essa briga de cooperação, né? As empresas que detêm essas informações, elas não querem cooperar por mil motivos, né? Há custo nisso. Elas têm um modelo de negócio que envolve privacidade, elas vendem a ideia de que protegem a privacidade dos seus usuários. Mas, para a polícia, é fundamental essa cooperação. E aqui eu lembro, por exemplo, e assim, essa briga, como eu disse, ela é muito longa, né? Ela vem de muito tempo, e os atores vão mudando. Então, lá em 2011, lá atrás, eu ainda testemunhei, ainda fui participante da briga, que era ainda com o Google, ainda era com a Microsoft, lá atrás. Hoje, essas empresas elas são super maduras, elas auxiliam muito a polícia. O Google, por exemplo, no combate ao abuso sexual infantil online, hoje dá para dizer que é um parceiro, porque eles reportam absolutamente todas as atividades ilícitas que acontecem nas suas plataformas. Mas lá atrás não era assim. A gente mandava uma ordem judicial para o Google dizia, não cumpro a legislação brasileira. Mande-me via EMILAT, porque eu só cumpro as regras americanas, só da legislação americana. Eu estou falando aqui de um ambiente, lá em 2011, que era antes do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet acabou com a dúvida jurídica quanto a isso, mas lá atrás não era assim. E Google, Microsoft foram vencidos, passaram a colaborar, mas toda hora surge um aplicativo novo. E a briga, portanto, nunca acaba. Às vezes, até o mesmo aplicativo, né, um aplicativo que era responsável, que tinha equipe para responder à polícia, para evitar que o lixo fosse postado, de repente muda de direção e começa a admitir que o esgoto, que normalmente vivia na Dark Web, venha e seja publicado abertamente nessa porcaria de X, que virou um esgoto a céu aberto, propagando ódio, disseminando ódio, ameaça e promovendo, inclusive, massacres em escolas, como nós vimos na crise de abril desse ano, em que pessoas passaram a publicar abertamente no Twitter ameaças, passaram a enaltecer alguns assassinos que fizeram esse tipo de massacre, e quando a polícia demandava a informação, o X dizia, não vou fornecer, porque eu aqui, empresa, no auge da minha jurisdição, vamos dizer, sei lá, o que eles imaginam que eles tenham soberania, jurisdição, obviamente que nenhum conceito desses cabe numa empresa, mas na visão deles talvez caiba. Não, isso aqui não é crime, não é apologia ao crime, isso aqui está dentro da liberdade de expressão, na minha opinião, na opinião da empresa. E isso causa sempre dificuldade e briga para a polícia. Nesse ano até a situação chegou numa tão grave que o Ministério da Justiça convocou uma reunião, da qual eu participei até, em que o próprio ministro da Justiça, numa postura, na minha visão, altamente elogiosa, eu estou nessa briga há muito tempo, eu nunca vi o ministro da Justiça se envolver pessoalmente, colocar ali o peso político do Ministério da Justiça para
brigar de igual para igual com essas super empresas como o Twitter, e aí, finalmente, Twitter e Discord vieram à mesa, começaram a responder as demandas, as ordens judiciais. Né? Tinha demanda da polícia ali, ofício requisitando dado cadastral, mas tinha um monte de ordem judicial que eles simplesmente não cumpriam. Eles voltaram à mesa e começaram a cumprir. Tudo isso para ilustrar e dizer que a cooperação dos entes privados em crimes cibernéticos é fundamental. E essa briga é eterna, porque os atores vão mudando. Cada hora tem uma empresa nova para a polícia brigar. Segunda característica, né? Os crimes cibernéticos, eles são crimes massivos. O que significa dizer que uma pessoa, um atacante que envie, que faça ali um e-mail com phishing, com um link, e envie para a vítima, que se a vítima clicar, ela vai ter um vírus ali, rodando no seu sistema, que vai captar informações para cometer fraude. Veja, esse atacante, com muita facilidade, em pouquíssimo tempo, ele pode mandar esse e-mail para milhares de pessoas, em diversos estados no Brasil inteiro. Ou então, na verdade, até ele pode estar em um outro país e encaminhar para milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, veja, é um criminoso, um grupo criminoso, em um ato só, cometendo vários crimes. E isso traz imensa dificuldade para a polícia. Porque se cada vítima, em cada um dos locais, procurar a Polícia Civil, cada Polícia Civil vai instaurar um procedimento. As informações vão estar esparsas, vão estar espalhadas, então vai ter um monte de pouquinho de informação em cada lugar, todo mundo investigando a mesma pessoa, sem coordenação, sem integração nenhuma. Esse é um problema que não é só da Polícia Civil, não é isso que eu estou querendo dizer, muito pelo contrário. Na verdade, na Polícia Federal acontecia isso com relação às fraudes bancárias eletrônicas. Então, um fraudador que estava vamos supor, em Goiás, encaminhava esse e-mail com phishing para várias pessoas em vários outros estados. O gerente da Caixa Econômica Federal mandava um ofício para a delegacia da Polícia Federal do local. Em cada local era instaurado um inquérito policial. Veja, todos esses inquéritos policiais, na verdade, eles estão investigando o mesmo grupo criminoso. É um monte de vítima, mas é o mesmo grupo criminoso. E aí o que acontecia? Não tinha coordenação nenhuma nessas várias investigações. Cada investigação tinha uma parte da informação só. Era um mundo de inquéritos sem coordenação e sem efetividade nenhuma. Daí a Polícia Federal, lá em 2009, ter desenvolvido um projeto chamado Tentáculos, cuja finalidade foi agrupar todas as informações, né? Na verdade, o que está na raiz disso é usar métodos da inteligência clássica, aqui nesse caso a inteligência policial, na investigação. Então a ideia é, primeiro, captar, colher, coletar todas as informações. Então, em vez de a Caixa reportar para a unidade descentralizada da Polícia Federal, o projeto Tentáculos fez um ACT, né, um termo com a Caixa, para a Caixa reportar para Brasília tudo. Então, todas as informações passaram a ser concentradas em Brasília. A Caixa não reportava mais individualmente, desde 2009 isso. Então, a Caixa começou a reportar todas as fraudes bancárias eletrônicas em Brasília. Lá em Brasília era coletada, então, essa massa enorme de informação. Segundo passo era a análise dessas informações em conjunto, seguindo um fluxo que é muito comum na área de inteligência. Então, coletou a informação, analisa a informação em busca de vínculos, em busca de grupos criminosos. Veja, o foco aqui deixa de ser a vítima e passa a ser o fraudador. E ali, com os vínculos, nós passamos a visualizar
os grupos criminosos que estavam atuando, com auxílio de algumas ferramentas, como o I2, que acredito que boa parte dos senhores também conhece e usa. E aí, num terceiro ponto, depois da coleta e da análise, o terceiro ponto era fazer informações policiais para iniciar o inquérito policial, aí sim, iniciar inquérito policial com base numa informação que já foi analisada e com foco em grupos criminosos. Então, em vez de 100 inquéritos inúteis, nós passamos a instaurar um inquérito com foco em organizações criminosas que fraudavam a Caixa Econômica Federal. O resultado foi muito melhor. No início, ainda havia poucas informações. Hoje, depois de muitos anos já, um método já comprovadamente eficaz, a Polícia Federal evoluiu muito nessa área, tanto que a própria FEBRABAN procurou a Polícia Federal um tempo atrás e foi feito um ACT com a FEBRABAN, e hoje 29 bancos reportam à Polícia Federal as suas fraudes bancárias. Porque, na verdade, os fraudadores e as quadrilhas, eles não fraudam só a Caixa. E se houver uma conexão com uma fraude da Caixa, aí sim a competência também é nossa. Além disso, vou aproveitar a oportunidade para dizer que esse projeto, o Projeto Tentáculos, que já é um projeto muito antigo da Polícia Federal, como eu disse, desde 2009, e é focado em fraudes bancárias eletrônicas, agora, numa ideia que o Ministério da Justiça também tem difundido de colocar o Sistema Único de Segurança Pública em prática, a Polícia Federal vai inserir, vai disponibilizar a grande massa de dados da base Tentáculos às polícias civis. Então, os policiais civis, alguns policiais civis de alguns estados já foram a Brasília fazer os treinamentos que a DCyber promove para ter acesso à base Tentáculos e poder atuar dentro das suas atribuições também quando houver fraude bancária contra bancos privados apenas sem relação com a Caixa Econômica Federal. E também, certamente, as informações que estão ali vão ser muito úteis para a apuração de estelionatos. Então, esse projeto Tentáculos, ele busca, leva em conta, melhor dizendo, essa peculiaridade dos crimes cibernéticos, né? Aqui, nos crimes cibernéticos, ali o item 4, né, que eu digo, a resposta tradicional é inadequada. Nos crimes cibernéticos, não adianta instaurar um inquérito para cada crime cibernético. Se instaurar um por um, o que vai haver é uma pulverização de investigação, um monte de investigação espalhada, com um pouquinho de informação, sem coordenação, sem integração e sem eficiência. Então, a resposta tradicional aqui é inadequada, porque os crimes são massivos e uma outra característica que é irmã dessa é a multiterritorialidade, né? Esse mesmo exemplo do fraudador. Ele está em um estado, ele manda o e-mail para várias outras pessoas que estão em outros locais. Ou, então, ele está em outro país e manda um e-mail com um link para um ransomware para pessoas que estão em vários outros países, em vários outros estados. E aqui também traz uma outra vertente importante dos crimes cibernéticos, que é a cooperação. Então, ali no item 5, quando eu falo em cooperação e inteligência policial, esse é o método que a Polícia Federal utiliza. Inteligência policial, nesse exemplo que eu dei do Tentáculos. Em vez de instaurar um inquérito para cada fraude, coleta toda a informação antes, analisa e foca, formula informações policiais, instaura inquéritos policiais só para casos relevantes, depois de ter escolhido. E, segundo, cooperação. Como é multiterritorial, é preciso cooperação. Eu vou trazer aqui no fim um caso de cooperação policial internacional. A Polícia Federal faz muita cooperação policial internacional. Somos parceiros de várias outras instituições do Brasil, do mundo.
há várias viagens, né? O diretor, nós fazemos várias viagens internacionais de contato com esses policiais. Várias operações nossas começaram graças a informações passadas pelos nossos parceiros policiais internacionais. Inclusive, no fim da palestra, eu vou mostrar um caso gravíssimo da polícia australiana, que mandou uma informação para nós, e nós conseguimos prender um médico aqui, que era abusador sexual infantil. Depois eu vou contar essa história lá no fim. Então, é isso que eu quis dizer com método, né? A gente trabalha com cooperação e inteligência policial. Cooperação privada e pública, né? Privada das empresas, como eu disse, necessário, e pública das outras polícias e das polícias internacionais. Uma discussão eterna em qualquer investigação policial é sempre o equilíbrio entre privacidade e segurança. E essa também é uma discussão que varia conforme o momento histórico em que estamos vivendo. Aí eu queria contar aos senhores, bem brevemente, uma história de uma operação, que é essa operação Durkheim. Eu coordenei essa operação em 2011, 2012, e a operação ela tinha a finalidade de proteger a privacidade. Proteger a privacidade. Começou essa operação porque uma unidade de inteligência da Polícia Federal estava vendendo informações e achacando prefeitos, tomando dinheiro de prefeitos com base em informações que eles produziam dentro da nossa unidade de inteligência. Na Polícia Federal, a corrupção não é aceita. Nós não escondemos os nossos maus policiais. Pelo contrário, eles têm que fazer escondido, porque se descobrirmos, eles vão para a rua. Não tem... Posso afirmar, trabalhei nisso muito tempo, fui responsável pela demissão de alguns policiais, não tem corporativismo. Se descobrir, é rua. E, nesse caso, nós instauramos essa investigação para apurar a venda de informações sigilosas dali. Acabamos caindo numa rede de venda de informação sigilosa gigantesca. Gigantesca. Qualquer tipo de informação era vendida. Na época, o que eles mais vendiam, hoje parece ridículo, mas vender um extrato telefônico, nessa época, dizia muito sobre isso. Hoje o extrato telefônico é coisa ridícula. Se pegarem meu extrato, não tem uma ligação há meses, né? Eu acho que da maioria aqui, ninguém usa mais. Mas nessa época aí, se a mulher que se acha traída comprasse o extrato telefônico do marido, ou vice-versa, que era a maior parte dos casos que depois a gente viu, ela ia ver ali o número do telefone da amante, várias vezes. Várias vezes. Se o corrupto tivesse ali seu extrato telefônico vendido para o seu inimigo político, eles iam ver ali várias coisas também para depois negociar melhor a propina, ou seja lá o que for. Que era o que a gente acabou vendo aqui nessa operação. Qualquer tipo de informação era vendido por preço módico, né? Então, o extrato telefônico, que a polícia suava para conseguir, né? Você conseguiu o extrato telefônico, 15 laudas de representação, 13 de manifestação do MP, decisão judicial, consegue o extrato telefônico. Aí, nessa época, a gente descobriu que qualquer detetive de esquina lá de São Paulo, você chegasse lá com R$50, você comprava o mesmo extrato telefônico, sem dificuldade nenhuma, por meros R$50. Era uma rede gigantesca de venda de informação sigilosa, gigantesca. E, para os senhores terem uma ideia, o modo de agir deles era assim, né? Eles combinavam tudo por telefone, ainda não havia o WhatsApp estava começando a surgir, mas ele não era disseminado ainda. Então, eles conversavam por telefone, mas o documento sigiloso, o extrato bancário, o extrato telefônico, ou a declaração de imposto de renda, o documento era encaminhado só por e-mail.
Então, a conversa era por telefone. Não havia encontro, não havia troca de documento. Tudo era por e-mail. Porque, na época, entre os bandidos, vigorava a ideia de que o Gmail e o Hotmail não eram interceptáveis. E não era de todo mentira, porque, como eu disse lá no início, nessa época aqui, Google e Microsoft não cumpriam ordem judicial. Então, eles tinham, sim, toda a condição de fornecer a informação, mas eles simplesmente não forneciam. E, nesse caso aqui, diante desse modo de agir, se nós não tivéssemos acesso aos e-mails, nós não teríamos a prova do crime. Porque, na conversa só, não ia adiantar. Na hora que eles estivessem em juízo, eles iam dizer, realmente, eu falei que eu ia vender, mas eu não entreguei. Eu só falei, depois eu não consegui, não entreguei. Então, não ia adiantar nada, só a interceptação telefônica. Aqui, então, que foi a briga. Faltam 20 ou foram 20? Tá, nossa, estou falando muito. Então, sem acesso aos e-mails, não tinha o caso aqui. E, de novo, eu foco nisso. O foco da operação, de novo, era proteger a privacidade. O que o Google dizia para não nos fornecer as informações? Não, espera aí. Eu vou proteger a privacidade dos meus clientes. Então, ele recebe uma ordem judicial do Estado brasileiro. Diz, não, eu protejo a privacidade dos meus clientes. Senhores, Google protegendo a privacidade? Os serviços são maravilhosos, eu uso, mas ele sabe mais de mim do que minha mulher, né? O Google, eu sou usuário do Gmail desde, sei lá, 2001. Eu uso o Waze todo santo dia. Eu usava até um tempo atrás o Google Fotos. Todas as minhas fotos subiam direto lá para o Google. Agora eu recebo ainda, olha o que você estava fazendo 4 anos atrás. Eles têm todas as fotos, todos os meus trajetos. Ele tem minha vida inteira. Vida inteira. Protetor da privacidade de quem, cara pálida? E eles vendem isso, eles ganham dinheiro com isso, não é? Publicidade dirigida, todo mundo sabe. Não cumpro ordem judicial, eu sou protetor da privacidade. E aí, de novo, a minha operação era para proteger a privacidade. Era um negócio, assim, surreal. Muito bem. Segundo passo, aí deflagramos a operação, prendemos lá um monte de gente e tal, beleza. Na hora de ouvir as vítimas, e aqui vem um outro ponto que é engraçado, que é curioso. As pessoas se importavam? A maioria não. A maioria não se importava, a não ser que tivesse um prejuízo econômico. Aí ela se importava. Porque aqui havia ali eu, no final das contas, acabei indiciando os investigados por violação de sigilo funcional, que é um crime de funcionário público. Porque, assim, no final das contas, a fonte sempre era ou um funcionário público ou era um funcionário público equiparado pelo direito penal. O direito penal tem essa figura. Então, era um crime mais grave. Só que, se o juiz não entendesse que era essa a capitulação jurídica, o outro crime era um crime leve, eu não lembro nem o nome do crime, mas exigia a representação da vítima. Então, na hora de ouvir as pessoas, no final, eu explicava isso brevemente, falava, a senhora quer representar contra a pessoa que fez isso? E a maioria não queria. A maioria não queria. Porque a maioria dos casos, também, para ser sincero, eram casos conjugais, né? E aí, normalmente, a pessoa estava fazendo alguma coisa errada e não queria nem saber mais daquilo. Mas, em vários casos ali, eram graves. Né? Então, havia ali venda de dossiê político, havia uma advogada famosa que coletava informações sigilosas para, na hora de fazer um acordo de divórcio, ter essas informações sigilosas e daí conseguir um acordo mais favorável, por assim dizer, para a própria cliente. Então, havia muita coisa grave ali, mas a maioria dos casos era conjugal, e as pessoas não queriam nem saber. Não quero saber disso, não quero representar. Então, assim, isso foi algo curioso, né? As pessoas não se
não se importavam muito, a maioria não se importava muito, não. Até porque nós vivemos atual um momento de exibicionismo, né? Todo mundo, quer dizer, todo mundo não, porque eu não tenho, mas a maioria das pessoas tem rede social e orgulhosamente posta ali o seu cotidiano o tempo inteiro. Alguns postam até, e orgulhosamente também, cometendo crime, né? Então, o suposto patriota vivendo num metaverso, melhor não falar outro adjetivo, patriota vivendo no metaverso dentro de prédios históricos em Brasília, destruindo e filmando, com orgulho. É o exibicionismo. O cara não tem noção que ele está produzindo prova contra ele mesmo. Ele está aqui a prova do crime, ó, olha eu aqui. E ele está lá exibindo, feliz. É a sociedade atual, né, que exibe tudo isso. Então, todos esses conceitos de exibicionismo. E aí, nessa época dessa operação ainda, foi quando o Edward Snowden trouxe à tona toda aqueles absurdos, aquelas arbitrariedades cometidas pela NSA, que, se os senhores lembrarem, violava a privacidade de absolutamente todo mundo. Chegaram a uma reunião da Petrobras, os senhores devem lembrar, eles ouviram conversas dos diretores da Petrobras, da presidente Dilma Rousseff da época, enfim, era algo absolutamente absurdo. E aí se tornou uma paranoia geral, e achavam, na época, que a Polícia Federal era a NSA. E enquanto a gente estava brigando com o Google nos dá as informações de e-mail. O Google não cumpria a ordem judicial. E todo mundo achando que a Polícia Federal era a NSA. Ah, está ouvindo todo mundo. A gente não tinha acesso a e-mail. O Google não dava. E essa operação do Urkai foi uma das primeiras em que, finalmente, eles cumpriram a ordem judicial, mesmo porque, senão, a gente não ia ter nada, né? Não ia ter absolutamente nada. Aí eu trago essas considerações para lembrar que, nesse ponto, aqui nessas investigações também, a evolução tecnológica é constante e a polícia precisa estar sempre atualizada, né? Veja, ainda nessa época, a interceptação telefônica era uma técnica muito eficaz. Obviamente, cumpridos ali todos os requisitos, o crime tem que ser de reclusão, grave, é preciso ordem judicial. E era uma técnica extremamente invasiva, falemos aqui a verdade, extremamente invasiva, dava para saber absolutamente tudo da vida, tudo da vida da pessoa, e eficaz, era muito eficaz. Acabou, né? Ninguém mais fala no telefone, ninguém fala mais nada no telefone, então acabou. A polícia precisa se reinventar. Vieram os e-mails, né? Então eu contei essa operação do Urkai, era por e-mail. Eu fiz uma outra operação chamada Moicano, em que abusadores sexuais infantis compartilhavam esses arquivos ilícitos por e-mail. Hoje eles não usam e-mail mais. O e-mail hoje é pouquíssimo usado. Vieram, então, os aplicativos de mensageria, WhatsApp, Telegram, que foram dificultando cada vez mais a atividade de investigação. Sempre nesse conflito, né, entre o direito à privacidade, que é extremamente relevante. Veja, eu não estou diminuindo aqui a relevância da privacidade, não. Eu estou querendo dizer que é preciso que haja um equilíbrio, né? Eu me preocupo muito com a minha privacidade, tanto que eu disse, eu não tenho rede social, eu sou um ser analógico ainda. E, quer dizer, nesse ponto, lógico, né, porque eu trabalho com crime cibernético há muito tempo, mas nesse ponto eu sou analógico. A minha vida privada continua privada. Só que esse equilíbrio ele é sempre difícil. É sempre difícil, porque a evolução da tecnologia torna mais difícil, né? Hoje, aplicativos como o Telegram, que se orgulham, que se gabam de não cumprir ordem judicial. Privacidade absoluta. Fica muito complicado investigar ali. É preciso buscar outras informações, confrontar. Não é fácil investigar o que acontece ali. E a evolução tecnológica sempre vai trazendo maiores desafios, como a já falada inteligência artificial. Já há casos de uso de inteligência artificial para burlar aqueles mecanismos de proteção dos aplicativos de banco.
Então, a pessoa pega a imagem, pega uma foto de alguém, joga nesses aplicativos gratuitos de inteligência artificial e, com o aplicativo de inteligência artificial, consegue fazer aquela foto se mover para, por exemplo, burlar a segurança dos aplicativos de banco ou do aplicativo do GovBR e criar ali contas falsas para aplicar golpes, para cometer fraudes bancárias eletrônicas. Também, outro problema que a imprensa tem noticiado e realmente tem acontecido, os senhores devem ter visto que num colégio no Rio de Janeiro, um grupo de adolescentes pegou fotos das meninas da classe e colocou essas, com o rosto, né, usando o rosto dessas fotos, usou ferramentas de inteligência artificial para criar imagens de pornografia, criar imagens, colocou o rosto das meninas em corpos nus. E espalhou isso pela escola. Assim. Veja o problema social que isso causa ali para essas meninas adolescentes. Então, essa evolução tecnológica sempre traz grandes dificuldades e obstáculos para a polícia, que tem que se atualizar diariamente mesmo. Na verdade, é tão rápido que é diariamente. Cada dia tem uma coisa nova. Não tem monotonia nessa nossa profissão. Então, com o fim da interceptação telefônica, a dificuldade dessas outras técnicas, vem esse item 3, que é uma expressão até que eu descobri há pouco tempo, que essa varredura pelo lado do cliente, que significa, basicamente, que em alguns casos, hoje, para a polícia, é mais interessante fazer logo uma busca domiciliar, ter acesso logo ao celular ou ao computador do investigado, para fazer a varredura pelo lado do cliente, ou seja, para fazer a varredura para começar a ter acesso às informações a partir dali, né, do aparelho dele. É óbvio que é difícil, porque também para você conseguir uma busca, para conseguir aprender, é preciso que haja indícios, todos os requisitos legais, mas se na época da interceptação telefônica a gente podia deixar o negócio correr e ir colhendo várias informações para só depois fazer a busca, hoje em dia, para a polícia, é preciso ponderar se é mais interessante fazer logo a busca e aí fazer a tal da varredura pelo lado do cliente. E o último ponto aqui, que são esses relatórios automatizados por hash, que significa o seguinte: as empresas de Big Techs, as grandes empresas de tecnologia americana, por força da legislação americana, são obrigadas a reportar todos os casos de abuso sexual infantil online. E elas fazem isso com base em grandes listas de hashes. Estou falando assim de maneira bem resumida, né? O hash é como se fosse uma identidade digital do arquivo. Então, tem uma lista gigantesca que eles já sabem, né, que as Big Techs, que as instituições policiais já categorizaram como abuso sexual infantil online. Então, diante dessa lista gigantesca, se a Big Tech perceber que ali no Google Drive, que ali no e-mail, que ali num aplicativo de mensageria, um desses hashes passou por ali, é feito um relatório e isso é reportado pela polícia. A Polícia Federal recebe esses relatórios, são milhares de relatórios que recebemos por mês. E também desenvolvemos um aplicativo próprio, chamado Rapina, que serve para analisar todos esses relatórios, esses milhares de relatórios que a gente recebe. O Rapina nos ajuda a separar o que é relevante do que não é. E segue, né, a mesma ideia do projeto Tentáculos que eu disse, que é a inteligência policial aplicada à investigação. Então, num mundo de informações, o aplicativo nos ajuda a analisar e focar apenas no que interessa, que, na nossa visão, nesse caso, é identificar, salvar as vítimas de abuso sexual infantil e ir atrás dos abusadores. Então, para a Polícia Federal, não há arquivos de pornografia infantil. Se os senhores prestarem atenção,
eu não tinha falado pornografia infantil nenhuma vez, porque a expressão, na nossa visão, na visão da Polícia Federal, que é secundada pela Interpol, pornografia infantil é um eufemismo, é uma expressão que diz menos do que o que os arquivos efetivamente retratam, que são estupros de criança. Pornografia dá ideia de consentimento, com criança não há consentimento. Então, nós evitamos esse eufemismo, embora não posso dizer que a expressão está errada, porque é o que a lei usa. Só que a lei é lá de 1990, né? Ela precisa ser atualizada nesse ponto. O termo é muito brando. E a expressão pedofilia também é inadequada, porque pedofilia efetivamente é uma doença, embora tenha aí alguns políticos que ficam fazendo discursos hipócritas, dizendo, olha, querem normalizar a pedofilia, apontando para outro grupo político. O fato é que pedofilia realmente é a doença, é o nome da doença. Então, não é a coordenação, é o combate ao abuso sexual infantil, não a pedofilia. A polícia não vai atrás do doente. Veja, quem tem esse distúrbio, se ele controlar, ele não é problema da polícia. A polícia não se importa com ele. Então, a expressão não diz tudo. E mais, a pessoa que tem esses arquivos morre de nojo deles, e, portanto, não tem pedofilia, e vende, ela comete o crime. Portanto, a expressão não diz tudo, não abrange todas as hipóteses. Por isso que nós preferimos a expressão abuso sexual infantil. O nosso foco, portanto, é nas vítimas, porque cada arquivo ali na visão da Polícia Federal, cada arquivo retrata uma vítima real. Ali tem uma criança que sofreu abuso. Ali tem uma vítima. Então, não tem essa de passar o olho no arquivo. Não, nós queremos identificar aquela vítima. Nós queremos saber quem é aquela criança. Queremos prender o abusador da criança. Porque as consequências do abuso sexual, elas são perenes, elas são gravíssimas. Elas não são só físicas. Elas marcam a alma da pessoa. E, infelizmente, é para o resto da vida. Por isso que eu até falei da importância da prevenção, que é um foco atual nosso. E aí, sem medir as palavras, infelizmente, eu posso dizer sem medo que o Brasil é o país do estupro. Brasil, o país do estupro. Porque os números são avassaladores. São avassaladores. E o problema enorme aqui é vencer o silêncio da vítima. Senhores, nem as mulheres adultas têm coragem de reportar um abuso sexual infantil por 1000 motivos. Eu não estou criticando a vítima, muito pelo contrário, eu estou sempre do lado da vítima. É medo, é problema cultural, são 1000 razões. Imaginem uma criança. Imagine uma criança. Imaginem mais. A criança, em mais de 90% dos casos, a criança é abusada por alguém muito próxima. Muito próxima. É o pai, é o tio, é o padrasto, é o amigão da família. Não é alguém estranho. Não é. Mais de 90% dos casos. Daí também cuidado com o discurso de político. Político não tem compromisso com a verdade. Não estou falando de todos, mas a maioria, quando trata desse assunto aqui, não sabe nada. Nem bate na superfície. É hipocrisia pura. Pura. O abusador é próximo da vítima. É muito próximo, em mais de 90% dos casos. E isso é gravíssimo. É difícil vencer o silêncio da vítima. Os casos de abuso sexual são competência da Polícia Civil também. Não é competência da Polícia Federal. Mas nessas investigações de crime cibernético, em vários casos, nós da Polícia Federal encontramos um caminho para conseguir chegar nesses abusadores. Então, essas investigações no ciberespaço nos levam a prender vários abusadores sexuais de crianças e de adolescentes. Esses dados são do ano passado, foram publicados esse ano. Né? Brasil, país do estupro, registra 75 mil estupros em 2022 e bate o triste recorde anterior.
o número de vítimas, né, a subida aí do número de vítimas, e se os senhores olharem ali embaixo, 75% são incapazes de consentir devido à idade, deficiência ou enfermidade. A maioria, portanto, criança e adolescente. 75%. Esses são os casos, eu lembro, né, esses casos são os casos reportados, e a cifra oculta desse crime é gigantesca, porque, como eu disse, a vítima não reporta, infelizmente. A Constituição, senhores, fala em absoluta prioridade, uma vez só. Podem dar um Ctrl F lá, entrem lá na Constituição Federal e procurem absoluta prioridade, tem uma vez só. Direito de criança e adolescente. Se os senhores fazem parte de instituições públicas, perguntem-se, a minha instituição cumpre a Constituição? Absoluta prioridade para essa área? Não é opinião, não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém, é a Constituição que manda. É preciso dar absoluta prioridade a direito de criança e adolescente. E nesse ponto, eu lembro de novo essa ponderação aí entre privacidade e segurança. Como falta pouco tempo, eu vou correr aqui para mostrar alguns números. Esses números são só desse ano. A Polícia Federal já fez esse ano, vai melhorar ainda, hein? Essa semana teremos novidades. Operações, 636 operações esse ano, 327 prisões feitas nessa operação, só nesse ano. Nós literalmente prendemos mais de uma pessoa por dia, só nesses crimes. E até agora nós já identificamos esse ano, esse número dá muito orgulho, porque nós estamos fazendo o trabalho de repressão bem. 144 vítimas identificadas. Mas, assim, daí de novo tem o outro lado, né? Aqui o foco tem que ser a prevenção, porque se ela já é vítima, infelizmente, o nosso papel na repressão é identificar, mas ela já foi vítima. Então, para acabar, eu tinha prometido um caso de cooperação policial internacional, é só esse caso, eu acabo. Essa foto aqui é de Essa imagem é de um programa chamado 60 Minutes, e está disponível no YouTube. Então, assim, eu não estou colocando aqui a foto de nenhum investigado nosso, a Polícia Federal não faz isso. Essa foto está aberta na internet para quem quiser. 60 Minutes no YouTube, vale a pena ver aqui, 1 horinha esse programa, vale a pena. Esse cara é o Peter Scully, ele é um australiano, e ele foi da Austrália às Filipinas, onde ele cooptou uma uma adolescente de 15 ou 16 anos, e dava dinheiro para essa menina, para ela trazer para ele crianças entre 5 e 9, 10 anos, para que ele produzisse vídeos de abuso sexual infantil e postasse esses vídeos em fóruns da Dark Web. A polícia australiana já estava atrás do Peter Scully, foi às Filipinas, ajudou a polícia filipina a prender o Scully. Eles fizeram buscas na casa dele lá nas Filipinas, apreenderam o computador e, analisando o material que estava no computador dele, conseguiram algumas informações desses fóruns da Dark Web. Muito bem. A polícia australiana nos mandou a seguinte informação. O Peter Scully, nesses fóruns da Dark Web, que são totalmente criptografados, conversava com uma pessoa que usava o apelido Kula. E ele se dizia brasileiro e médico. E essa versão que ele apresentava parecia verdadeira, porque o teor das conversas mostrava que esse suposto brasileiro sabia mesmo como ele dava dicas de como dopar as crianças, para a criança não ficar excessivamente dormente, mas também não morrer, e aturar aquela barbaridade que acontecia com ela. E ele estaria financiando o Peter Scully. As informações eram só essas. Só com isso é muito difícil conseguir identificar.
Mas, na época, o FBI tinha feito uma operação chamada Operação Torpedo. E é uma operação muito discutível, foi muito discutível, levantou vários debates, porque o FBI apreendeu, fez a prisão de um criminoso e manteve os servidores que ele tinha na Dark Web funcionando. Manteve por um tempo. E, enquanto estava funcionando, o FBI foi captando várias informações. Então, quando nós recebemos essas informações, olha a cooperação policial internacional. Pegamos as informações, FBI, vocês têm alguma informação sobre alguém que usava o apelido Kula? E eles, temos, mandaram algumas informações para a gente. Olha, tem isso, 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 isso. Entre elas, tinha uma informação, era um dado, era um documento de envio de dinheiro para a Austrália. Então, tudo indicava que era o nosso alvo. Com base nessas duas informações, nós conseguimos analisar tudo junto, né, o que tinha sido feito, o que tinha sido apreendido lá na casa do Scully, e as informações encaminhadas pelo FBI. Começamos a pesquisar com base nessas informações em bancos, em redes sociais, em rede aberta, né, em fontes abertas. E conseguimos identificar um médico que trabalhava no sistema público de saúde de Minas Gerais. Eu não vou, obviamente, mostrar o vídeo para vocês, é o pior vídeo que eu já vi na minha vida, e eu já vi cada coisa que vocês não imaginam. Mas esse aqui é só a introdução, só para vocês terem uma ideia, né? Então, o nome do vídeo que o brasileiro estava financiando, porque quem mandava dinheiro para o Scully poderia dizer como ele queria que a criança fosse torturada. Ele virava ali o roteirista. Quem pagasse era o roteirista, podia dizer o que o Scully tinha que fazer com a pessoa. Então, é o Daisy's Destruction, o nome do vídeo, né? Destruição de Daisy. Daisy não tinha 9 anos, era uma menina de 8, 9 anos. E esse aqui é só a introdução, né? Então, venha ver a ruína mental da criança, né? A perda da inocência. Ela vai ser usada como uma ferramenta, vai aprender a dar prazer à sua amante. Seu corpo vai ser barbarizado, sua dignidade roubada. Sem esperança, ela vai ser pendurada para o seu deleite. Você ousaria testemunhar a destruição de Daisy? De novo, né? Daisy é uma criança de 8 anos. Nas apreensões feitas lá na casa do Scully, foram encontradas ossadas de crianças. De novo, essas imagens aqui são do programa 60 Minutes. Né? Quem quiser, está aberto no YouTube, na página do programa. E aí nós conseguimos identificar o médico, né? O médico foi preso em flagrante no dia, né? No celular dele nós encontramos materiais, conseguimos confirmar que era ele confirmou que ele era o Kula, e foi preso em flagrante. Pessoal, obrigado, acabou meu tempo, foi um grande prazer participar do evento. Nós abrimos um espaço para perguntas aos nossos participantes e recebemos uma ao palestrante. Vimos que a cooperação tem sido uma prática que leva à eficácia, neste sentido, como se está trabalhando a coprodução com outros órgãos, como, por exemplo, as universidades, imaginando que cooperação está mais para a troca de informação e coprodução mais na linha de criar soluções conjuntas. É importante, eu realmente esqueci de mencionar na hora da cooperação, que a Polícia Federal também está estreitando os seus laços com o ambiente acadêmico. Né? Não é por acaso que eu estou aqui. Né? Assim, poderia ter vindo um colega aqui da própria superintendência, que certamente poderia também fazer uma apresentação bem melhor que a minha, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o fato é que a Polícia Federal mandou-me aqui. Né? Eu estou atualmente num cargo de cúpula da Polícia Federal. Além disso, a nossa academia tem buscado parcerias com instituições universitárias
E também, como eu anunciei aqui para algumas pessoas antes, o ano que vem, a nossa academia vai fornecer a primeira pós-graduação em criminalidade cibernética registrado, tudo com os devidos registros no MEC, na Academia de Polícia Federal. Então, nós estamos, sim, também estreitando os laços com a academia, porque, como eu disse aqui, a atualização nesse ponto, né, nesse tipo de crime, é fundamental. E se os policiais não estiverem juntos com o ambiente acadêmico, nós acabamos ficando para trás, né?